Boa noite, pessoal. Passa para mim, Cadu, por favor. A pregação de hoje será a continuação do texto de Efésios 4, versículo 28. Não roube. É sobre isso que eu vou falar nessa noite. Aliás, eu gostaria de fazer algumas reflexões nessa noite, porque é tão comum no nosso país, na nossa nação, tanto roubo, tanta corrupção. Será que a Bíblia fornece respostas? Será que a Bíblia pode nos explicar por que nós somos uma nação tão corrupta? Eu queria começar a pregação de hoje contando para vocês uma história que vocês provavelmente conhecem, que se encontra em Josué 7. É uma história de que lá em Josué 6 o povo de Israel está entrando na Canaã, na terra prometida, e vocês sabem o que aconteceu. Existia uma cidade fortificada, muito difícil de ser invadida, que era Jericó, mas o Senhor, Deus, destruiu aquela imensa muralha e o povo de Deus conquistou aquela cidade de Jericó. Deus foi com aquele povo e eles conquistaram aquela cidade. E o que disse Deus? O que disse Deus à nação de Israel? Vocês peguem todos os despojos, toda a riqueza daquela cidade e separem para Deus. Isso será separado para Deus e somente para Deus. Alguns princípios que a gente encontra no Velho Testamento dizendo por que isso. Porque a primeira coisa é que o fruto da terra de Israel deveria ser separado em primeiro lugar para Deus. Segunda coisa importante da gente entender esse princípio é que quando você separa primeiro para Deus, você confia que Deus é um Deus provedor e que nunca vai te faltar. Mas vocês sabem o que aconteceu. Havia um homem naquele meio daquele povo chamado Acã, e Acã cobiçou prata, uma capa bonita da Babilônia e ouro. 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro, e guardou debaixo da sua tenda. E vocês também provavelmente sabem o que aconteceu em seguida. O povo iria invadir a cidade de Ai, e Josué, como de costume, mandou espias para aquele lugar, e vocês sabem o que aconteceu. Os espias vieram e contaram a notícia: olha, se a gente conseguiu derrotar Jericó, Ai é barbado. A gente nem precisa mandar todo o exército. Acho que 2.000 ou 3.000 homens serão suficientes. Dá e sobra. E a gente vai até lá e a gente destrói aquela cidade facilmente. Mas o que aconteceu é que Josué enviou 3.000 homens, dava e sobrava, e eles tomaram um pau, perderam, e 36 homens de Israel foram mortos. Então Josué foi perguntar a Deus: mas por que isso aconteceu? Por que nós sofremos essa fragorosa derrota? O que aconteceu no meio do nosso povo? Qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi: Israel pecou. Veja, não foi Acã pecou, Israel pecou. Existem algumas coisas interessantes que eu e você precisamos entender. É que a primeira coisa é que nada escapa da onisciência de Deus. Deus sabe o que se passa no Brasil. Deus sabe o que se passa na nossa sociedade, e Deus está a par de que um dia Ele fará justiça. As coisas, as injustiças desse mundo, da era presente, não ficarão impunes. Deus não deixará as coisas do jeito que estão. A segunda coisa que eu quero que você entenda, e que é importante entender, é que Deus viu o povo como um todo. Quando um homem pecou, todo Israel pecou, e é isso que Deus queria que a gente entendesse. Aliás, nós entendemos isso perfeitamente quando acontece corrupção no nosso país. Quando alguém rouba, ou como alguém pega alguma coisa, a gente sabe que falta dinheiro para a saúde. A gente sabe que depender da saúde pública no Brasil é um risco. A gente sabe que quando alguém rouba, toda a nação sofre. A gente sabe como anda a educação no nosso país. Quem é professor sabe muito bem o que anda acontecendo conosco. Então, quando há corrupção no meio do povo, nós todos sabemos que toda a nação sofre. Uma outra coisa também interessante foi que um dos medos de Josué, quando o povo de Israel sofreu o que sofreu, e a derrota que sofreu, é: agora os nossos inimigos
inimigos saberão que o nosso Deus não está lutando as nossas lutas. E eles não vão mais ter medo da gente quando a gente for enfrentar e ocupar a terra prometida. A gente do Brasil sabe exatamente isso. Quando acontece o pipocam esses escândalos de corrupção no Brasil, a primeira coisa é baixar a nota dos investimentos do Brasil, não é? Uma pessoa de fora vira assim, um empresário de fora do Brasil, olha e diz assim, eu não vou colocar meu dinheiro nesse país. Esse país há muita corrupção. As estruturas não são confiáveis, as instituições, elas não merecem a nossa confiança, então eu acho melhor eu me retirar. Mas uma outra coisa também interessante é que qual foi a orientação de Deus contra a corrupção no meio de Israel? Santifique o povo. Descubra quem roubou e santifique o povo. Parece que Deus estava ensinando para mim e para você, e nós sabemos isso aqui, quando existe impunidade, quando um presidente corrupto se torna senador, a coisa só vai de mal a pior. Parece que Deus já sabia que quando, por exemplo, há uma denúncia séria ou grave de obstrução de justiça de um presidente, e essa denúncia não é investigada, a coisa só vai de mal a pior. Parece que Deus sabe disso. Que quando há uma sensação profunda de impunidade, todo o povo sofre. Todo o povo começa a desacreditar que vale a pena ser honesto. É melhor então ser desonesto, já que ninguém fala nada. Então é melhor deixar as coisas de mal a pior mesmo. A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é: por que será que a gente é tão corrupto? Por que existe roubo no meio do país? Será que a Bíblia pode ensinar a gente alguns antídotos sobre como a gente deve proceder para que a corrupção possa ser combatida? Mas eu quero dizer a vocês que as respostas estão em Efésios 4:28. E eu gostaria de ter algumas reflexões com você sobre isso nessa noite, se os sinos assim o permitirem. Vamos ler o texto bíblico e orar? Diz o texto bíblico, só um versículo, a palavra de Deus diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, o Senhor precisa fazer um milagre. Abrir as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos da Tua palavra, mesmo na dificuldade desse barulho. Para que o Evangelho seja pregado, para que a Tua palavra entre nos nossos corações, para que a gente seja edificado, para que a gente seja confrontado. Fala, Pai, aos nossos corações nessa noite, eu te peço. Que eu possa, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gente, eu quero fazer 4 considerações a partir desse texto bíblico nessa noite. A primeira consideração que eu quero fazer com você é que, veja o seguinte, quando a Bíblia diz que a gente não roubar, que o que furtava não furtava mais, o que a Bíblia está dizendo é que isso é uma consequência. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 25 diz: então você deve despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Então, você não deve roubar como consequência de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, é assim que você deve proceder. A nossa moral, a nossa ética não é baseada em religião, não é baseada naquilo que as pessoas dizem pra gente, mas é baseada na nossa identidade. Quem nós somos define o que nós fazemos. Veja, existem algumas aplicações interessantes e profundas. Por exemplo, vocês sabem que ontem nós tivemos uma reunião aqui de jovens universitários na nossa igreja, não é? E eles estiveram aqui. Então, qual é a motivação que eu e você teríamos para estarmos aqui ajudando esses rapazes, esses jovens universitários? É porque a gente vai se divertir? Pode ser. É porque a gente gosta de estar com eles? Pode ser.
É porque nós teremos amizades sinceras de pessoas que valem a pena a gente conhecer, enquanto o mundo está tão viciado, as amizades são por interesses e por motivos que não deveriam ser também. Mas um dos motivos é que a gente vai virar para eles e dizer: o que você está precisando? Qual é o motivo que você está fazendo isso? E talvez alguns desses jovens virassem para você e dissessem assim: eu estou aqui, e eu estou fazendo essa reunião aqui, porque eu quero fazer com que os meus amigos lá na universidade conheçam Jesus e saibam mais quem é esse Jesus que transforma e liberta e cura. Porque nós acreditamos que o Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Você está comigo nisso? Qual é a resposta que a gente vai dar para eles? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar eles sozinhos, isolados, dizendo: eu tenho um chamado, mas sou eu dentro da minha casa, assistindo Game of Thrones, ou jogando LOL, ou eu vou realmente sair do meu lugar comum e começar a agir como alguém que realmente tem um chamado e fazer diferença nesse mundo? Quero chamar você a pensar quais são os motivos que a gente teria nessa noite, nessa semana, para sair do lugar comum e participar do nosso pequeno grupo. Porque existem pessoas dos nossos pequenos grupos agora orando, pedindo a Deus para que Deus console, para que Deus liberte, para que Deus transforme. E qual é o motivo que nós sairíamos da nossa casa? Para comer o lanche ou para trazer o lanche? E se você disse que ia trazer o lanche, por que você não tem trazido? Você entende que uma das coisas que eu e você precisamos entender é que nós estamos revestidos de Cristo. Cristo sempre, todas as vezes que Ele prometeu, Ele nunca deixou de cumprir. Cristo, todas as vezes que Ele esteve aqui na terra, Ele estava aqui para servir os outros. E é porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, apoiar uns aos outros, suportar uns aos outros, é que nós devemos cuidar uns dos outros. Eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Eu acho que uma das chaves de por que na nossa sociedade nós temos tanta gente sofrendo de depressão, de angústia e de tristeza, é porque a maior parte da nossa sociedade é uma sociedade profundamente individualista, que só pensa em si mesmo. Vocês querem saber qual é o segredo de você vencer as suas frustrações, as suas tristezas e a sua depressão? Comece a ajudar os outros. Porque quando uma pessoa é útil, ela não se sente infeliz. Porque quando uma pessoa faz o bem, aquelas pessoas que não esperavam que o bem viesse sobre elas, essa pessoa começa a entender que a sua identidade transcende quem ela é. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Por que existe tanta corrupção? Por que existe tanto roubo nesse país? Porque nós, na maior parte das vezes, somos uma sociedade que só pensa em si mesmo, que estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo do que com os outros, porque nós não estamos dispostos a nos despir dos nossos próprios interesses e ir ao encontro dos outros. E é justamente por isso que nós somos uma sociedade que se torna cada vez mais corrupta. A pergunta que eu faço para vocês: nós vamos ser uma igreja também assim? Nós vamos ser esse tipo de igreja? Nós seremos uma igreja de Cristo que se revestiu de uma nova pessoa e faz diferença nesse mundo, nessa sociedade e nessa comunidade. Nós vamos se espelhar os valores das pessoas que não conhecem a Jesus. Segundo ponto que eu quero que você entenda é que há várias formas de roubar. Há roubo e há roubo. Sabe, tem uma coisa interessante que eu e você fomos criados. Quem vem de lar cristão? Queria saber quem vem de lar cristão aqui. Que legal. Eu acho que todo mundo que vem de lar cristão pensa mais ou menos o seguinte: eu fui há alguns anos atrás criado assim. Se você é uma pessoa boa, vai na igreja todo domingo, não fala palavrão, não vê coisa ruim na internet nem na televisão, é fiel à sua esposa e seu marido, não fica por aí fazendo bobagem, você é uma pessoa assim boazinha, você é uma pessoa ótima, e
quando chegar o grande dia, você não vai ficar de fora. Você está muito bom, está na média, tirou 6, está ótimo para ir para o céu. Agora, quando você pensa no que é o reino de Deus e a sua justiça, você começa a pensar que talvez não seja bem assim. Talvez você não esteja andando ou fazendo as coisas que Deus espera que você fizesse. Eu queria dar alguns exemplos para vocês, de ilustrar como é que há roubos e roubos, e como na maior parte das vezes a gente não percebe que a gente vive roubando os outros, nem mesmo sem perceber. Vou contar uma história para você, essa história é real. Olha, não é de ninguém, não vou contar nenhuma história de ninguém daqui, tá? A verdade, se você se identificar que o Espírito Santo está falando do seu coração, tá bom? Mas não tem nada a ver com ninguém aqui. É uma história que aconteceu mesmo, mas não aconteceu com a pessoa daqui. Foi o filho que tinha acabado de tirar a carteira e chegou lá: pai, tirei minha carteira, consegui, passei no exame. E estou querendo ir no retiro da mocidade da igreja hoje à noite e queria que o senhor me emprestasse o carro. O pai disse: nem ó tio, não. Esse carro é novo, eu acabei de comprar, paguei a última prestação e não existe a mínima chance de você sair com esse carro daqui. Eu não vou te emprestar o carro. Mas pai, eu agora tenho carteira, eu posso ir, eu quero participar do retiro da mocidade da igreja. Mas eu não vou te emprestar. E o filho ficou muito chateado e muito frustrado. Quem não quer tirar uma onda no retiro de carro, né? Você chega lá. Quem nasceu em lar cristão sabe como é que é isso, esse sentimento. Uma vez eu bati o carro no retiro da minha mãe, tinha acabado de comprar, isso é verdade. Não tem nada a ver com a história. Então, o que aconteceu? O pai ele irritou o filho ficou realmente muito irritado com essa história e aconteceu uma coisa, o filho ficou tão irritado que ele bateu a porta e quebrou a maçaneta. E naquela hora o pai ficou tão irritado com ele que dentro dele, na cabeça dele, disse assim: eu vou mostrar a você quem é que manda nessa casa. Mas imediatamente naquela hora que ele perdeu a cabeça e ele ia partir para cima do filho, ele ouviu uma voz dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, ok? Mas pais, não provoquem ele nos seus filhos. E aquilo entrou no coração dele. Ele percebeu que talvez ele tivesse exagerado com o filho dele. E o filho dele correu para dentro do quarto e se trancou lá. E o pai orou, contou até 20, bateu na porta do filho e disse: meu filho quer conversar com você. E nessa hora o pai fez aquilo que um bom pai faz, porque um homem de verdade, que é um bom pai, faz isso que esse pai fez. Ele disse: perdoa, papai. Papai errou com você. Eu não devia ter provocado a sua ira e eu fiz isso. Eu quero dizer para você que você vai sim no retiro da igreja. Sabe por quê? Porque eu vou te emprestar o carro com uma condição: eu vou do seu lado. Eu vou ver se você está dirigindo direitinho. Tem uma segunda condição: você vai pagar a gasolina. Tem uma terceira condição: porque é assim. Hoje em dia, eu estava contando isso para minha esposa, o garoto perde a bola e diz: a bola caiu no mato. Quando que isso acontecia na minha época? A gente ia até pegar a bola. A criança hoje em dia acha que tem que comprar outra. Isso é tudo arranhado de dentro do mato. Então, ele disse: tem essa condição, você vai pagar a gasolina e você vai pagar essa porta. E o filho entendeu o exemplo do seu pai e disse: pai, eu também quero te pedir perdão, porque eu também agi de uma maneira que eu não devia ter agido. Filhos respondem a bons exemplos. Se a gente dá bom exemplo, eles respondem de volta com bons exemplos. Tem uma história também, um exemplo, gente, eu não estou querendo que ninguém se identifique, eu estou falando sério, mas eu já vi muitas vezes, principalmente quando eu era adolescente, aquele garoto que ilude uma menina e começa a contar para até seduzir a menina. Vocês já devem ter visto: eu te amo, meus sentimentos são sérios e eu realmente estou apaixonado por você, até que ele consegue seduzir. Depois que acontece, isso é forma de roubo também.
Da mesma forma que esse pai roubou a alegria do seu filho, esse cara, esse lobo no meio, raposa no meio das ovelhas, ele está roubando os sonhos dessa menina. Vocês já devem ter visto isso acontecer, e acontece o tempo todo. E gente assim, a gente tem que ter cuidado com eles. Por isso que tem que ter uns crentes que lutam jiu-jitsu na igreja. Eu sou a favor disso, gente. Para evitar, não é? Não é? Aí, ó, o garoto bom ontem me finalizou, que foi uma maravilha. Exatamente isso, gente. Nós precisamos de gente que não rouba os sonhos dos outros. Conheço uma outra história, também um exemplo que aconteceu de verdade, foi de um homem que tinha feito algumas bobagens na vida dele quando era, antes de se converter, e abandonou a família. Todo final de relacionamento, final de casamento é uma coisa traumática. E aquele homem tinha abandonado seu filho recém-nascido para ficar com uma outra mulher. Anos depois ele realmente se converteu, aceitou Jesus, foi para a igreja e acabou se tornando um professor de escola bíblica dominical. Mas uma coisa interessante é que a mágoa que os filhos dele tinham dele permaneceram. Por mais que ele tentasse, ele não conseguiu se reconciliar com seus filhos no antigo casamento. Mas teve uma coisa interessante que um dia uma das pessoas daquela igreja, que era aluna dele da escola bíblica dominical, conversou com sua filha antiga, a filha mais velha dele, e conta: você não sabe quem é meu pai, você não sabe o que ele fez com mamãe, você não sabe o que ele fez com meu irmão. Sabe o que foi que essa senhora fez? A primeira coisa que ela fez quando ela teve a oportunidade foi contar para a turma dela da escola bíblica dominical quem era o professor. Veja, o que eu entendo é, Deus, ele não, de maneira nenhuma, ele apoia o pecado. E o pecado é abominável. Mas uma coisa que eu e você devemos entender é que Deus sempre proporciona para mim e para você recomeços. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá oportunidade de novos recomeços. O sangue de Jesus nos dá a chance de recomeçar. E essa mulher, ela se esqueceu daquilo que está escrito em Efésios, que não saia da sua boca nada que não seja para edificação do seu irmão. Ela começou a usar de maledicência. Coisa horrível é a maledicência. Ela destrói a reputação das pessoas, ela destrói a vida das pessoas. A gente deve evitar isso. Se você não tem uma palavra de bênção sobre alguém, é melhor manter a sua boca quieta. Se você não pode abençoar com as suas palavras, é melhor que você não fale absolutamente nada. E se você tem que repreender alguém, faça isso em segredo, para que a pessoa se arrependa. E se você fizer isso, que diz o nosso Senhor Jesus? Ganhaste o teu irmão. Amém. Mas o que eu quero que você entenda de verdade é que eu estou falando dos outros, mas ao mesmo tempo eu estou falando de mim também. Eu estou falando dos outros, mas eu estou falando de você também. O que eu quero que você entenda é que quem nunca roubou de vez em quando a alegria de alguém? Quem nunca? Quem nunca aqui, em algum momento da sua vida, já não roubou o sonho de alguém? Quem nunca? Quem nunca já não falou mais do que devia e depois se arrependeu de ter dito coisas que não devia ter dito? Quem nunca? Quem nunca já não roubou a alegria, os sonhos, a reputação de alguém? Nós estamos todos no mesmo barco, é por isso que a gente está na igreja. A gente é gente pecadora que precisa da graça de Jesus. Se não fosse pela graça de Jesus, tivesse todo mundo perfeito, Jesus nem tinha morrido na cruz por você. Qual é a resposta? Existe maneira de nós consertarmos as coisas? Quem foi roubado tem solução? Quem roubou tem solução? E não é que a Bíblia dá solução? Porque se você olhar esse texto aqui, você vai ver claramente: quem furtava não, então há esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que tem esperança para você e para mim. Quem roubou tem esperança, e quem foi roubado também tem esperança. Uma excelente história que eu e você podemos entender sobre isso é a história do filho pródigo. Estou no terceiro ponto.
é uma das ilustrações mais bonitas, vocês sabem. Existem 3 personagens nessa história e o Igor estava falando sobre isso lá no nosso cappuccino. Quem não veio perdeu. Esse garoto fala que é uma maravilha. Se fosse mais curto ia ser melhor ainda. Muito bom. E ele fez uma análise interessante sobre esse texto, porque eu queria entender que existem 3 personagens. Um era um menino que diz: pai, me dá parte da minha herança porque eu quero o senhor morto. Não, porque eu quero curtir a vida. E ele sai e vai embora. Realmente, ele não queria parte com o pai. Isso é como muita gente que pega o dom da vida, o presente da vida e desperdiça. E ele diz, a Bíblia, gasta dissolutamente com prostitutas e bebedeiros. Como muita gente que vocês devem conhecer. Como muita gente que não estava aqui ontem na festa do céu, que estava lá fora, e que vocês não trouxeram para cá. Que eu não trouxe para cá. Porque se estivessem aqui, não estariam lá fora. Esse gastou absolutamente. E o pai estava chorando, esperando a volta, ansiando a volta do seu filho. E quando o seu filho volta, o seu pai o recebe, manda matar a novilha, e ele se alegra muito porque o seu filho estava perdido e agora voltou. Mas tem um terceiro personagem nessa história, que é o filho mais velho. E o filho mais velho chega lá e ele fica furioso com o fato de que seu pai está matando o novelo mais gordo. É novelo que fala? Novilho mais gordo. Novelo é bom de ter. Isso aí, obrigado. Matando o novilho mais novo e está fazendo uma festa. O que está passando na cabeça desse filho mais velho que você precisa entender, eu também? Está matando meu novilho? Porque veja bem, tinha parte da herança. O filho mais velho levou a parte da herança. Aí sobrou a minha. E quem está comendo a minha herança? Eu estou sendo roubado. Foi o que a gente discutiu, não foi? No nosso PG. Se você não tem vindo no PG, quanta coisa você está perdendo. Exatamente isso. Roubando a parte da minha herança. Se sentindo profundamente roubado. E isso é um pouco que pode acontecer comigo e com você quando essas coisas acontecem. Quando roubam a nossa alegria, quando roubam os nossos sonhos, quando roubam a nossa reputação. Você pode agir exatamente como esse irmão mais velho. Indignação, injustiça. Qual é a solução que o Evangelho dá para mim e para você, e é o que você precisa entender? A solução é repartir. A resposta está em repartir. Porque veja o que o pai, que simboliza Deus, diz para o seu filho mais velho: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas seu irmão estava perdido. E agora ele voltou, ele foi achado. Por que eu e você não podemos repartir os nossos tesouros com o nosso filho, nosso irmão? Por que eu e você não podemos repartir do amor e da graça de Deus? Por que eu e você não podemos fazer assim como nosso Senhor Jesus, que abriu mão de tudo por mim e por você? O segredo está em repartir. Roubar a minha alegria, a alegria que Jesus conquistou na cruz do Calvário não pode ser roubada, porque foi pago por Ele. E nada, nem ninguém pode me roubar essa alegria. As circunstâncias podem se abater, problemas podem vir sobre a minha vida, mas a alegria que Jesus conquistou na cruz da salvação, ela jamais será retirada de mim. Já foi me dada na cruz do Calvário, e isso ninguém pode tirar. Roubaram os meus sonhos? Nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que seja da permissão de Deus. E metade jamais se contou das coisas que foram preparadas por Deus para nós. E eu jamais vou perder isso, porque os sonhos que Deus tem para mim são os melhores que os sonhos que eu acho que eu devia ter. E esses sonhos foram me dados na cruz do Calvário. E se foram me dados na cruz do Calvário, é herança minha. É direito adquirido, não porque eu merecesse, mas pelo que Ele fez na cruz. Foi me dado, e nada nem ninguém pode tirar isso de mim. Eu não falando não de você,
Parece que é uma coisa muito comum aqui nessas bandas, né? Minas Gerais é uma coisa, rapaz, nós temos que exorcizar isso de uma vez por todas. Vamos começar repreendendo dentro da gente. Amém. Vamos, gente, vamos começar? Amém. Então, se eu começar, vocês briguem comigo, tá? Então, que eu vou brigar com vocês, tá? Tá decidido? Tá combinado? Viu, Dalila? Não, Dalila não. Viu, Dalila? Ok. Gente, eu não tenho controle sobre o que falam de mim, mas eu sempre vou ter controle sobre o que eu falo dos outros. Alguém pode falar de mim, mas eu quero fazer, quando eu abrir a boca, falar só para edificação das pessoas que estão à minha volta. Ah, mas peraí, quando estão falando de mim, estão falando também dos meus filhos, estão falando da minha esposa, estão sujando o meu nome. Não importa, porque o meu nome foi morto na cruz do Calvário. Porque o que realmente importa para mim é que o meu nome diminua, mas que o nome de Cristo sempre cresça. O que importa realmente para mim não é a opinião que os outros têm de mim, mas a opinião que Jesus tem de mim. E a opinião que Deus tem de mim é a única coisa que importa. Então nada mais importa, a não ser que eu seja um servo fiel de Deus. E enquanto eu for um servo fiel de Deus, é a única coisa que importa isso. Então, se eu tiver que responder, eu vou responder como o apóstolo Paulo: retribua o mal com bem. Ore por aqueles que te falam mal de você, que te amaldiçoam. Perdoe aqueles que te machucaram. E assim você estará ajuntando tesouros no céu. E a quarta coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que aqui há uma coisa interessante. É que quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, faça algo útil com a força das suas mãos, para você ficar rico e comprar um carro bem caro. Não é isso que está escrito não, né? Peraí. O trabalho é para que eu tenha com que repartir com o meu irmão. Veja, eu quero que você entenda uma coisa importante, essencial sobre esse texto, que é assustadora. É pecado roubar de alguém, é errado cobiçar o que o outro tem e tirar dele. Mas uma coisa que a gente não entende, que esse mundo não entende, as pessoas lá de fora não entendem, que muita gente acha que é certo eu só trabalhar para juntar para mim. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Se você trabalha por ganância, você está pecando tanto quanto aquele que... Onde está escrito isso na Bíblia? Eu acho que não está não. Está assim. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Se existem pessoas à nossa volta que estão passando por necessidade, nós não nos compadecemos e ajudamos essas pessoas, nós estamos em pecado. Tiago diz: se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ai, paz, vai comer, vai para casa comer, que eu vou para minha. Até, vai lá, enche o bolso, mas longe de mim. Porém, se lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? A sua fé é uma fé morta. Existe uma ilustração bonita sobre isso, que você já deve ter ouvido, eu já contei algumas vezes sobre o que é inferno. Inferno é um lugar onde eles colocaram um banquetão, assim, se fosse caso de pepinho, até camarão. Aqui em Minas é churrasco, feijoada, né? Queijo, isso aí, exatamente, queijo aí. Não posso falar, estou com fome. Aquela mesona cheia de coisa maravilhosa, que aqui em Minas é uma perdição, bacon é vida, todo mundo sabe disso. Tem um pastor que vai pregar aqui, o Fabiano, que diz assim: minha vitória tem sabor de bacon. Então, gente, tem aquela mesa farta. O problema é que no inferno
todos os cotovelos são virados para fora e as pessoas não podem se alimentar. E eles olham para aquela mesa farta e dizem assim: e agora? Estão todos sorumbáticos, tristes, abatidos, porque não podem se alimentar, porque não tem como levar a comida à boca. O céu é um lugar idêntico, tem aquela mesa farta, tudo do bom e do melhor. E as pessoas, ao contrário, estão rindo, estão alegres, estão felizes, estão se banqueteando. Mas os cotovelos continuam virados para fora. Como elas se alimentam? Porque cada um alimenta o seu companheiro que está do lado. Eu quero que você entenda, e eu preciso entender também, é que existem dois pecados. Um pecado é tirar da comida do meu irmão que está do meu lado. Isso é pecado. Mas outro pecado também, que Paulo está falando para mim e para você, é você achar que o que está aqui na frente é só seu. E não olhar para as pessoas que estão à sua volta e se perguntar se elas também não precisam do seu amor, da sua ajuda, da sua caridade. Eu quero que você entenda, e essa é a última coisa que eu vou falar nessa noite, que eu quero que você entenda, é o seguinte: na nossa sociedade a gente acha que a gente trabalha para ser rico. Existe uma pessoa que trabalhou e trabalhou muito nesse mundo, e essa pessoa foi o Senhor Jesus. E diz em Isaías 53, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Por que eu vou me alegrar? Porque eu salvei a humanidade. O trabalho de Jesus nunca foi para ganhar dinheiro. Aliás, quando Jesus morreu, era costume na Roma Antiga fazerem um saldão, um leilão de tudo que a pessoa tinha. E aí a gente vai ler na Bíblia e vê o que Jesus tinha. E a gente descobre que Jesus tinha o quê? Uma roupa de linho e um par de sapatos. Você tem mais de um par de sapatos? Você é mais rico que Jesus. Você tem mais do que uma roupa pendurada no seu armário, você é mais rico que Jesus. Em compensação, o trabalho que Jesus fez por você é infinitamente maior do que qualquer trabalho que você possa fazer nessa vida. E o maior trabalho que você pode fazer nessa vida é fazer com que outras pessoas conheçam do trabalho de Jesus na sua vida. Você entende isso? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: que tipo de discípulo de Jesus você quer ser? Aquele que trabalha para você ou aquele que trabalha para Jesus? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de ser humano nós queremos ser? Que tipo de igreja queremos ser? Então eu quero convidar você nessa noite: você tem roubado a alegria de alguém? Roubou o sonho de alguém? Roubou a esperança de alguém? Quer confiar na alegria? Quer receber a restituição? Quer cantar comigo? Chegou a restituição? Quer cantar direito? Aquilo que Deus já deu para mim e para você. Quer fazer isso nessa noite? Deus está convidando você a fazer isso, a abrir mão da sua própria ganância pelo amor de Deus. Eu vou convidar o pessoal do louvor para vir aqui enquanto eu oro. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé agora nesse momento. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus que esteja conosco. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu quero abrir mão da minha ganância, do meu orgulho, meu egocentrismo, dessa maneira que eu estava vivendo de só pensar e atirar em mim mesmo e viver para Cristo Jesus. Se você é aqui dessa igreja, ore comigo agora nessa noite. Eu quero me dispor a ajudar. Nós estamos precisando de gente que ajude no ministério de jovens universitários. Deus está chamando alguém aqui para parar de mimimi e começar a fazer de fato.
Tem alguém aqui sentindo no seu coração desejo, eu vou me gastar pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque eu estou vendo as pessoas se perdendo lá fora e eu não estou movendo uma palha. Mas eu vou realmente me importar. Eu quero participar de uma igreja onde eu posso usar meus dons e talentos para a glória de Cristo Jesus. Você quer nessa noite fazer isso? Então diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui me dispondo para o seu serviço. Você quer aqui nessa noite assumir um compromisso de ser família em Cristo Jesus? Você quer ser livre da depressão nessa noite, mas confiando em Deus, confiando que você pode ser liberto da depressão, da mágoa, da dor, do sofrimento, no momento em que você parar de olhar para si mesmo e começar a se colocar no caminho de Jesus, olhar para a cruz e entender que Ele é o seu caminho. Você quer fazer isso? Então diga assim: Senhor, eu quero confiar em Ti, eu coloco a minha frente, eu quero trabalhar para a Sua glória, meu nome não existe mais, é só o Seu nome que importa. Você quer fazer isso nessa noite? Faça isso. Coloque sua mão no peito e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fazer a sua vontade, nada mais, a tua vontade. Quero convidar você nessa noite a cantar escudo e proteção acima da razão e colocar a sua confiança inteiramente